seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema e nós temos a oportunidade de semanalmente estudarmos a palavra e também discutirmos e compartilharmos aquilo que temos aprendido a cada estudo da lição. Nós então vamos iniciar o estudo da lição 7, que tem como título Cuidado com a Cobiça. Para tanto, eu vou pedir para a professora Rosângela, que está aqui acompanhada do Felipe. A Rosângela fará a oração para darmos início. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós podemos estar diante da Tua presença, agradecidos pela oportunidade que nos dás de podermos estudar a Tua palavra, ainda em liberdade, tranquilos. Queremos te pedir, Senhor Deus, que nos conceda o Teu Espírito Santo para que tudo que for falado aqui, tudo que for estudado, tudo que for concluído, possa ser feito para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoe neste momento, abençoe as pessoas que estarão assistindo também a essa exposição da Tua palavra. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A lição ela tem como texto para memorizar um versículo que está em Lucas 12:15, diz assim: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12:15. Rosângela, qual que é a definição da palavra cobiça? Então, cobiça, a própria lição nos traz aqui, ela é definida como um desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Mas além dessa definição, eu encontrei uma outra que diz assim: é querer ter o que pertence a outra pessoa. A cobiça produz inveja e descontentamento com aquilo que temos. Muitas vezes nós confundimos, né? Pensamos em cobiça como sendo sinônimo de inveja, mas na verdade uma coisa leva a outra. Por isso que, inclusive, nós temos o texto aqui, que é um dos mandamentos, né? Êxodo 20, verso 17, que nos diz ali: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, a cobiça ela está sempre direcionada para os pertences, para as coisas, para os bens de alguém. E a inveja, normalmente, é um descontentamento porque a pessoa tem aquilo e você gostaria que ela não tivesse, mas não que você queira exatamente ter o que ela tem. Então, tem uma diferença aí. Mas, geralmente, a cobiça leva à inveja. E, claro, né, quando nós pensamos nisso, uma coisa leva a outra e o pecado, que é o resultado final, né, que acaba realmente nos afastando de Deus. Por isso que ele fez questão de colocar, inclusive, na sua lei, né? E como é que a cobiça, Felipe, ela teve um papel crucial na queda de Lúcifer? Esse processo que a Rosângela começou a descrever, né, de que a cobiça, né, que é um sentimento, ela vai trazer outros sentimentos mais nocivos, e isso vai levar a ações, né, que também são nocivas para os outros, para nós mesmos. É o processo, né, a descrição do processo que passou Lúcifer, né? Então, começou de fato com a cobiça. A lição aqui, né, menciona Isaías 14, né, particularmente 12 a 14, Isaías 14, 12 a 14, onde o capítulo vai começar, né, com a descrição, né, de o papel que Lúcifer desempenhava, o que ele tinha. E, efetivamente, né, havia uma hierarquia no céu e tudo indica que, do ponto de vista da hierarquia, Lúcifer estava numa boa posição. Mas, né, esse trechinho ali de 12 a 14, ele vai mostrar duas coisas: que Lúcifer queria estar no mesmo patamar de Deus e que desejou, né, estabelecer um reino para si acima de onde Deus estava. Então, é justamente aquela definição, né, desejar para si algo que não lhe é devido, né? E esse sentimento, né, foi o que causou o sentimento de inveja, né? Porque se eu quero, né, aquilo que é de Deus, né, ali no caso de Lúcifer, e no livro História da Redenção, Ellen White vai mostrar isso em detalhes, de que Lúcifer queria para si as homenagens que eram destinadas a Jesus, né? Ele começa a pensar, bom,
Se eu faço tudo direitinho, por que eu não posso ter homenagem? Por que ele tem essa homenagem, eu quero para mim também? Então ele vai alimentando, né, esse desejo que leva às ações, e aí ele usa a sua persuasão, tenta, né, arregimentar outros anjos, convence alguns, começa uma discussão, né, Deus promete o perdão, porque todo aquele processo que começou com esse desejar aquilo que não lhe pertencia, ele fomentou com outros sentimentos e com as suas ações até chegar no ponto de não retorno, né? Então, a cobiça, de fato, desempenha um papel muito importante ali na queda de Lúcifer. A lição faz uma comparação da cobiça com outros pecados, né? Então, um dos trechos que tem é Efésios 5:5, né? Além de outros, mas esse eu posso ler aqui, é curto. Diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja, né, quando fala a ideia da avareza, da impureza, então está sendo comparado com pecados que nós sabemos que são pecados muito sérios, inclusive com a idolatria, que é a substituição, né, do amor a Deus, da adoração a Deus, por alguma outra coisa que nós possamos querer muito. E a cobiça ela tem uma característica importante, né? Ela não é uma ação, ela é um sentimento, é o desejar, né? E aí é bastante complicado, porque você vai dizer assim, mas como é que eu vou controlar os meus sentimentos? Então, justamente, tentações, né? A gente vai desenvolver isso mais para frente, todo mundo vai passar. Agora, deixar aquilo crescer, né, e se tornar um sentimento ainda pior, e invejar, porque você quer o mal, e aí você começa a pensar numa barganha meritocrática com Deus, e vai dizer, não, mas eu sou mais merecedor, eu sou mais talentoso. Então, e aí isso levar às ações, né, vai te levar à perdição. Então é por isso que ela é, né, caracterizada como um pecado, e a gente, na verdade, tem que pedir para Deus nos livrar dessa tentação, ou nos ajudar a lidar com ela, né? Então, porque a gente viu aí todo esse processo, né, claramente descrito na queda de Lúcifer. Na lição de segunda-feira, que está intitulada Algo Amaldiçoado no Acampamento. Rosângela, o que aconteceu depois da poderosa vitória em Jericó e que mensagem devemos tirar dessa história para nós mesmos, que está em Josué 7? Nós recomendamos até que, né, o capítulo inteiro seja lido, porque é realmente muito interessante, né? O que acontece ali? Josué, que era o substituto de Moisés, então ele levou o povo para a Terra Prometida, e ali, obviamente, ele precisaria passar por várias batalhas para conquistar aquela terra, não é? E nós vemos que foram uma sucessão de vitórias, muitas vitórias, né? Deus sempre ali batalhando com eles, Deus sempre cuidando deles, e eles fazendo exatamente aquilo que Deus tinha pedido. E uma dessas grandes vitórias que nós vemos ali foi justamente Jericó, não é? Então, nós sabemos, muitos aqui conhecem a história, as muralhas que foram derrubadas, não por trabalho humano, mas realmente pela ação de Deus, né? As trombetas tocaram, as muralhas vieram ao chão, e eles conquistaram aquela cidade. Em Josué 7, nós vemos que havia uma cidade muito pequena chamada Ai. E essa cidade, segundo os próprios espias, né, que foram enviados ali para observar, olha, ela é muito pequena, não há necessidade de mandar todo o exército, né? Vamos mandar apenas um grupo ali de uns 2, 3 mil, suficiente para a gente resolver o problema. Só que havia acontecido uma coisa antes. Alguém havia desobedecido uma ordem expressa de Deus. Quando vocês tomarem Jericó, vocês não vão tomar nada, absolutamente nada dos despojos. Tudo vai ser levado para, né, para o santuário, né? No caso, prata, ouro, algumas coisas, e outras coisas vão ser completamente destruídas. Mas alguém teve a ideia de fazer diferente, né? E nós temos justamente essa história aqui. O que acontece quando Josué e aquele exército vão para Ai? Quando eles chegam ali, eles são derrotados, eles são colocados em retirada, eles fogem, e Josué fica desesperado. Ele volta para o acampamento e começa a falar com Deus. Mas, Senhor, o que aconteceu? Não é? O que os outros povos vão
pensar em relação a isso, né? Porque até ali eles vinham com uma, vamos dizer assim, uma fama, entre aspas, a gente pode usar essa palavra, mas uma fama de que Deus estava lutando por eles, Deus estava batalhando com eles, eles eram vencedores em todas as situações. E naquele momento, uma cidade aparentemente pequena, simples, e eles foram tão terrivelmente derrotados. E aí nós entendemos o que havia acontecido. Acã, né, um dos israelitas ali, ele havia visto alguns elementos que ele, infelizmente, cobiçou, que ele sentiu o desejo de guardar para ele, e escondeu. Ele pegou tudo aquilo e escondeu na sua tenda. E Deus mostrou a sua, vamos dizer, desaprovação dessa atitude, fazendo com que todos pudessem, né, sentir na pele o que havia acontecido, a desobediência. Eu penso que esse episódio, inclusive, ele nos dá uma noção muito exata do que significa desobedecer a Deus. As pessoas hoje elas estão numa posição de afronta, não é? Uma posição de desprezo pelas coisas de Deus e achando que está tudo normal, que não vai acontecer nada. Mas nós vemos que Deus leva muito em consideração quando Ele coloca uma determinada regra, um determinado princípio, e esse princípio não é obedecido. E nós vemos aqui que foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que mais me chama a atenção nessa história toda é que Acã sabia que era o seu pecado, que era o problema, porque ele havia desobedecido, mas ele não confessou em nenhum momento de uma forma espontânea. Foram sendo, vamos dizer assim, na época eles faziam isso, né? Jogando sortes, mas na verdade assim, pedindo que Deus fosse indicando. E foi primeiro tribo, depois de cada tribo família, de família os clãs, depois famílias, até chegar em Acã. E ali só, naquele momento, é que ele confessou, né? E mesmo assim, eu achei interessante que no texto a gente percebe que ele diz que ele sabe que aquilo foi um motivo pelo qual Israel foi derrotado, mas ele ainda diz assim, eu vi ali naqueles pertences uma boa capa babilônica. Ou seja, mesmo assim, ele acha que aquilo, pelo que ele arriscou a própria vida e a vida de todos os seus companheiros de jornada, ele ainda achou que aquilo valia a pena. A cobiça, ela leva a isso. O Felipe falou agora há pouco, né, desse processo, e a gente tem que pensar, a cobiça, ela leva à racionalização do pecado. Quando você racionaliza alguma coisa, você justifica, você tenta achar argumentos convincentes para se manter naquele caminho, e isso é terrível. É o que o ser humano faz o tempo inteiro. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo, mas eu agi dessa forma porque me trataram assim. Isso é terrível. E na cobiça nós temos isso. É uma racionalização. Você começa a achar desculpas para fazer aquela determinada coisa. E aí você cobiça uma coisa que não é sua, que é do outro, e leva à inveja, e a coisa vai... É uma bola de neve, né, como a gente diz. Aquilo vai num crescendo que não tem fim. E o pecado, nós sabemos, o salário dele é a morte, né? E foi o que aconteceu aqui com Acã, e acontece com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, escolhem desobedecer a Deus. Escolhem fazer aquilo que não é da vontade de Deus, né? É uma história dura, é uma história triste, mas, ao mesmo tempo, ela tem lições que são preciosíssimas para nós nos nossos dias. Muitas vezes a gente se coloca na condição de vítima, né? Quando você fala, eu fico justificando. É simples, eu errei, eu pequei, Senhor, limpa o meu coração, sim, muda o meu caráter, sim, e você continua prosseguindo. Se ele tivesse feito isso a princípio, eu não acredito que ele teria sido morto, apesar de ter desobedecido. Não é? Se ele tivesse falado para Josué, olha, eu fiz, eu cobicei, está aqui, não é? Não precisaria todo aquele processo. Olha, teve que passar por tribo e clã, família, para chegar nele. Aí ele foi confessar. Então, realmente, a cobiça nos leva a isso, a racionalizar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos refletir agora, junto com a contribuição do Felipe, sobre o coração de Judas. E aí eu convido você a ler em casa, João 12, versículos 1 a 8. E aí eu vou colocar algumas perguntas aqui para o Felipe tá discutindo e contribuindo aqui com a gente. O que Maria fez que atraiu tanta atenção durante o banquete?
Como Judas reagiu? Por quê? E qual foi a resposta de Jesus? Então, esse evento, né, que está sendo proposto aqui para reflexão na lição, ele está aparecendo aqui em João 12, 1 a 8. Tá? A gente não precisa fazer a leitura, né, de tudo aqui, mas vamos dar um pouco de contexto. Né? Então, o que está acontecendo ali? Essa Maria, né, que é irmã de Marta, ela está num evento, vai haver um banquete, um jantar, em homenagem a Jesus, e ela leva um frasco de um perfume chamado nardo, que era um perfume muito caro ali na época, e ela abre, né, o frasco do perfume. O perfume ele é muito forte, ele toma conta ali da sala, as pessoas percebem, e ela vai lavar, né, os pés de Jesus com esse perfume, né, numa postura totalmente servil e agradecida. E aí, evidentemente, chama a atenção, né? O cheiro do perfume é forte, ele é gostoso. E Judas, né, um dos seguidores de Jesus, ele vai fazer uma crítica àquilo. Ele diz: olha, por que desperdiçar, né, um perfume tão caro que poderia ser vendido e os recursos poderiam ser dados aos pobres, né? Então, para a gente ter uma ideia de magnitude, esse perfume, o valor dele era equivalente a 300 dias de trabalho, né, de um trabalhador comum ali da época. Está falando de quase 10 meses, né, algo próximo a um ano. Inclusive, eu já vi algumas interpretações, né, como Maria, ela, na condição ali de mulher, naquela época era muito difícil, ela não podia trabalhar, né? Ela tinha aquele perfume provavelmente por uma herança, né? Ou de alguma forma aquilo chegou, e mesmo sendo uma pessoa que não era abonada e que tinha, né, não tinha quem a sustentasse, ela estava lhe prestando, né, a sua adoração a Jesus dessa forma. E o que Judas falou, né, se você pensar racionalmente, falou assim: olha, tudo bem, né? O perfume dela, ela faz o que ela bem entender, mas poderia vender e dar aos pobres ali, né, como Jesus está ensinando. Do ponto de vista racional, tudo bem. Só que Jesus vê o que vai no coração, né? E Judas não estava dizendo aquilo porque realmente ele achava que ia fazer melhor a obra de Deus. É porque Judas ele tinha essa questão, né, da cobiça no seu coração. Então, esse trecho de João, ele menciona, né, Judas era ladrão, Judas era a pessoa que cuidava do dinheiro ali, né, do ministério de Jesus, e ele desviava para si, né, parte desse dinheiro. E a gente pode, né, imaginar que por vários motivos. Primeiro, porque ele talvez tivesse um apreço pelo dinheiro maior do que de fato deveria ter, ou porque ele era inseguro, não confiava, deixa eu pegar um pouco para mim aqui, eu não sei o que vai acontecer, né? Então ele foi repreendido por Jesus. Jesus diz assim: olha, ela está, né, fazendo isso por mim enquanto eu estou aqui, né? Assim, os pobres, né, simbolizando os aflitos, eles sempre estarão para vocês fazerem a obra, né? Mas enquanto eu estou aqui. Então Jesus estava também antevendo o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer, Judas sabia o que ia acontecer, mas ele estava dando todos os sinais, né? E não adiantou, né? Judas foi lá e vendeu Jesus por um valor bem menor do que aquele perfume, né? Que tem uma referência, quem quiser ver depois, Mateus 26, 14 a 16, uma referência que pode ser estudada. Mas o ponto é que eu acho que essa é uma história muito triste, né? Porque olhando ali o relato direto, a gente pode falar: poxa, Judas tinha um coração tomado pela cobiça, fez um comentário que não era sincero, depois foi lá e vendeu Jesus. Mas assim, Judas, né, isso aparece, né, nos escritos de Ellen White, ele queria seguir Jesus, ele queria fazer o certo, mas o coração dele o traiu, né? E Jesus o amou, né, explicitamente, como amou todos os discípulos. Então, mesmo com a intenção e buscando, faltou, né, aquele passo fundamental para que ele não exercitasse essas atitudes de desviar o dinheiro, e acabou culminando com a traição, né? E aí uma coisa que me faz refletir muito importante a esse respeito
é justamente que muitas vezes a gente olha a Bíblia e a gente separa, né, os bons dos maus. Mas, na verdade, a Bíblia também serve para a gente, às vezes, falar quando que eu estou sendo Caim, Judas, Saul, enfim. Eles estão lá com uma finalidade. A ideia aqui não é que a gente os julgue e ficar pensando, perdeu o reino. A questão é o seguinte, né? Como é que o pecador se perde, como isso é um exemplo para que a gente possa ter comunhão com Deus e pedir, né, para a gente ser livrado disso. E o pecador que se redime, né, como é que esse processo acontece, né, que estão os exemplos que aparecem bem também. Então, esse trecho eu acho, assim, uma reflexão, é muito triste, mas ele também é um aprendizado, né? O que às vezes falta no coração e como é que a gente vai conduzir o nosso relacionamento de Deus de forma que Ele consiga nos livrar disso. Importante a gente sempre ter humildade, né, que já foi um ponto que a gente já discutiu em um outro momento aqui, de reconhecermos que nós somos falhos, pecadores, dependentes de Deus, contamos com a misericórdia dele, né, Ele está sempre pronto a nos ajudar nessa caminhada. Com certeza. E na lição de quarta-feira, Rosângela, tem um ponto importante que é um assunto que tem sido muito discutido hoje, que é a questão do propósito, né? E aí tem Ananias e Safira, né? Conte-nos sobre as intenções de Ananias e Safira e em que momento eles se perderam do propósito. Então, eu convido aqueles que estão nos assistindo para lerem Atos, capítulo 4, versos 31 até o verso 35. Porque ali nós temos bem claro que, naquele momento, a igreja estava começando, não é? E ela precisava, obviamente, de recursos, precisava de condições, realmente, para poder se expandir mais. E ali, dentro desse contexto, nós temos um personagem que é interessante, não é citado aqui na lição, mas eu vou citar para a gente poder entender bem, que é Barnabé. Ele resolve pegar uma propriedade, vender, e ele entrega tudo para a igreja, não é? E é interessante que aqui na lição diz que Ananias e Safira, eles tiveram um privilégio, né, de participar dessa igreja primitiva, de ver esse processo acontecendo. A igreja crescendo, os apóstolos pregando com poder, muitas pessoas se juntando à igreja. Ao ver Barnabé e outros tantos fazerem isso, né, entregarem tudo o que eles tinham, eles quiseram fazer a mesma coisa. Eles foram tocados, vamos dizer assim, para fazer a mesma coisa. E algo que marca muito nesse relato é perceber que ninguém pediu que eles fizessem isso. Foi um voto deles. Foi entre eles, foi alguma coisa secreta. Claro, entre eles e Deus, né? Deus sabe tudo. Mas ali foi uma coisa secreta. Só que eles, na verdade, queriam ser, eu diria assim, reconhecidos, né, de alguma forma. Então, olha, tanta gente está fazendo isso, tantos estão entregando todas as suas posses e tal. Nós vamos fazer a mesma coisa. E eu penso assim, todas as vezes que nós fazemos um voto para Deus, muitas vezes até, Deus nos abençoa mais ainda, não é? Para que realmente a obra dele seja beneficiada. Então, quando eles se propuseram a vender aquela propriedade, eu acredito que a bênção foi até maior do que eles esperavam. Quando eles viram aquela soma, não é, nas mãos, eles pensaram, é muito para dar. É muita coisa. Agora nós já prometemos, como é que nós vamos fazer? Eles poderiam, eu até coloquei aqui como, assim, às vezes eu faço isso, esse exercício mental com a palavra de Deus. Eu fico pensando, como teria sido se tivesse tido uma outra postura? Então eu penso assim, se eles tivessem, mesmo tristes, mesmo acabrunhados, mesmo a contragosto, se eles tivessem falado, bom, nós prometemos, agora vamos dar tudo. Deus teria abençoado e eles teriam sido transformados. Mas o que eles fizeram? Eles preferiram fazer um acordo entre eles, fazer aquela, vamos dizer assim, aquela imagem de quem era extremamente altruísta, extremamente generoso. Então, eles foram lá para entregar tudo, mas, na verdade, retendo uma parte para eles, não é? E aí nós vemos as consequências disso. É uma coisa muito forte, né? Muitas pessoas discutem, nossa, mas como Deus agiu dessa forma? Por quê? Primeiro, porque a igreja estava começando. Nós sempre temos que lembrar disso, né? Era o fundamento, era a base ali, né? E havia realmente necessidade de algumas coisas ficarem muito claras para todas as pessoas que estavam ingressando. Quando Pedro, então, fala com Ananias, ele diz assim, por que você mentiu ao Espírito Santo?
Olha que interessante, né? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Aquela propriedade não era tua? Não estava no teu poder? Foi você que prometeu? Não foi você que se comprometeu? Você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu aos homens. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. E ele foi fulminado. Terrível, né? Por quê? Porque ele realmente se encontrou na presença do próprio Deus, né? O Espírito Santo, de acordo ali com o seu pecado, ele acabou sendo fulminado. E depois de 3 horas, né, diz que Safira, né, a esposa, veio e Pedro perguntou para ela, quer dizer, ela poderia ter até se redimido, né? E ele perguntou, você vendeu por tanto aquela propriedade? Sim, foi por tanto. Olha, você e o seu marido se comprometeram a mentir para Deus? Aí estão os homens que levaram ele e vão levar você também. Triste, né? Muito triste. Mas o que a gente percebe aqui, principalmente a questão, como eu disse, da cobiça. Por quê? Porque ao se ver com uma quantidade além daquilo que eles até poderiam pensar, eles acharam que era demais. Eu gostei muito de uma coisa que o Felipe falou agora. Nós não temos que criticar esses personagens, nós temos que pensar quanto deles tem em mim. Quanto de Ananias tem em mim? Quanto de Safira, de Judas, de Caim tem em mim? Será que quando eu prometo alguma coisa para Deus, quando eu faço um voto, eu penso assim, mas agora é demais. Nossa, mas eu vou dar tudo isso? Ai, Senhor, não, né? Foi o que eles fizeram, infelizmente, né? Mas nós, muitas vezes, temos esse tipo de postura. O voto foi feito em segredo, mas eles queriam mostrar a aparência de bons doadores, a aparência de generosidade. E foi isso que acabou com a vida deles, né? Então, e a cobiça, claro, está dentro disso, porque se eles tinham falado que eles iam dar tudo para Deus, o que eles fizeram? Eles cobiçaram alguma coisa que já era de Deus, alguma coisa que já não lhes pertencia mais. E foi por isso que eles foram fulminados. É muito triste, mas, ao mesmo tempo, realmente, tem, assim, inúmeras lições para nós, né? E é justamente aquilo que nós já comentamos. A cobiça leva à racionalização do pecado. E é disso que nós temos que fugir de todas as maneiras hoje, né? Fugir dessa racionalização, dessa tentativa de justificar os nossos atos, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Felipe, como é que é possível vencermos a cobiça? Difícil, né? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Mas eu queria só dizer que eu fiquei bastante feliz por essa pergunta ter sido feita aqui para mim, porque para mim esse é um dos pontos mais bonitos da lição, né? Então tem uma promessa aqui em 1 Coríntios 10, 13. Essa eu vou ler aqui, né? Ela é curta, a gente tem tempo. Diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará sempre o escape, para que a possais suportar. Então, veja, a gente tem tentação. Ela é humana, ela não é de Deus. Mas Deus é fiel, então Ele não permite que essa tentação seja acima do que a gente pode suportar, né? E também oferece o escape, a libertação. Então, isso é uma promessa lindíssima, né? Porque a gente começou falando da lição que a cobiça é um sentimento ruim, mas é um sentimento. Por exemplo, como é que eu faço para lidar com o sentimento? Porque a ação, né, eu até posso evitar, mas o sentimento está aqui me corroendo, ninguém está vendo, eu tenho vergonha de falar, mas ele está lá, né? Como é que eu lido com ele? E aí, a lição tem aqui 3 passos muito interessantes. Eu não sei se passou despercebido quando você estava estudando, mas eu queria falar desses 3 passos porque eles merecem destaque, né? Então, assim, tome a decisão de servir e depender de Deus, né? E fazer parte da sua família. Então, o que é servir e depender de Deus? Olha, não importa, eu vou ficar inseguro, eu quero ter mais aquilo, o que Deus está me prometendo, Ele diz que é melhor, mas eu não tenho certeza. Então, esse é o primeiro passo, né? Assumir, né, que Jesus é o nosso mestre, é o nosso dono, a gente vai servir, vai depender dele, né? Aí, a segunda coisa aqui diz, esteja diariamente em oração, inclua Mateus 6.13, né? 6.13. Que é um pedaço, né, do Pai Nosso, que é muito importante. Diz, não nos deixei cair em tentação, né? Assim, você pede, né, para Deus
te proteger da tentação. Deus, ele está sempre pronto a nos ouvir e nos atender quando a gente pede certo, né? Então você pede, olha, Deus, eu sou humano, eu sou falho, por favor, não me deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Então você reconhece, né, a grandiosidade de Deus. Então ele fala assim, ao sentir cobiça por algo que você sabe que não deveria ter, ore por isso, reivindicando as promessas da Bíblia para a vitória, como essa em Coríntios que nós lemos, né? E aí, por fim, seja regular no estudo da Bíblia. Olha, se você tem o hábito, né, de buscar a palavra de Deus diariamente, né, parte do que a gente pensa, vive, faz, está muito vinculado aos nossos hábitos, né? Então, se a gente usar o nosso tempo para acessar conteúdos ruins, evidentemente nós vamos ter pensamentos, sentimentos ruins. Se a gente dedicar o tempo à oração, à leitura da Bíblia, à comunhão com Deus, depositar as nossas decisões, ações na mão dele, evidentemente, né, esses sentimentos ruins serão menores. E quando eles vierem, a gente tem que pedir para Deus ajudar a lidar com eles, não tentar resolver da nossa forma. Olha, eu vou tirar isso da minha frente, eu não vou fazer, porque aquilo pode voltar a remoer. Você tem que pedir para Deus te ajudar. Deus, ele está ali para o seu momento de aflição. Você sozinho não consegue, mas Deus prometeu, né? Diz assim, olha, não vai ser tentação maior do que você aguenta e eu vou te dar o escape. Isso é ter autorresponsabilidade, né? Sim. Saber que é uma escolha nossa. Deus nos dá livre-arbítrio para isso também. Mas está difícil, não está conseguindo. E quando a gente pede para Deus nos livrar do mal, Ele nos livra, né? Então, graças a Ele por isso. Amém. Infelizmente, já para finalizar, como passou rápido, hein? Passou muito rápido. E aí tem um ponto que eu acho que mexe muito com nós, mulheres, também, né? E qual a diferença aí, Rosângela, entre o desejo legítimo, né, e a cobiça? Quando um desejo legítimo se transforma em cobiça? Então, desejo legítimo quer dizer um desejo que nós podemos ter, que nós podemos lutar para alcançar. Não há problema nenhum em relação a isso, né? O problema é quando nós desejamos, como nós já falamos aqui, o que é do outro, não é? Eu não me contento apenas em ter uma determinada coisa, mas eu quero aquilo que o outro tem. Isso é terrível. E nós estamos, infelizmente, vivendo num mundo em que isso tem sido alimentado nas pessoas, não é? Ela não quer ter apenas o sucesso, ela não quer ser bem-sucedida em alguma coisa, mas ela quer exatamente aquilo que o outro tem. Nós vimos aí no Brasil, nos últimos tempos, alguns crimes hediondos, terríveis, por conta disso, né? Cobiça. Então, você se coloca numa posição em que você não quer apenas, vamos dizer assim, melhorar a sua vida, ou ter uma vida melhor na sua família, mas você quer aquilo, exatamente aquilo que o outro tem. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Cada um de nós é muito diferente, cada um de nós é único, nós temos que nos lembrar disso. Deus, quando nos fez, Ele nos criou de uma forma... a gente brinca muitas vezes, né, que há pessoas que são tão lindas, que são talentosas, etc. Parece que Deus criou e jogou a fórmula. Todos nós não temos a mesma fórmula. Todos fomos criados e Deus jogou a fórmula fora. Porque todos somos diferentes uns dos outros. Então, aquilo que eu desejo, para mim, eu posso sim buscar, mas eu não posso, de forma alguma, querer exatamente aquilo que o outro tem. Cada um de nós é único, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem necessidades diferentes. E quantos de nós já não percebemos que, às vezes, nós lutamos muito por alguma coisa, quando chegamos lá, e aí? Não é? Vem aquele sentimento de incompletude tremenda. Nada nesse mundo satisfaz. Realmente, o que satisfaz é nós estarmos com Deus. Isso já ficou muito claro, né? Estarmos com Deus e fazermos a diferença na vida das pessoas, né? Exatamente. Porque quando eu, Caterine, o Felipe, Rosângela, nós conseguimos conquistar e cuidar de pessoas diferentes, de acordo com o nosso núcleo de trabalho, no nosso ambiente, nossa relação com a nossa família, até mesmo aqui na igreja. Então, nosso objetivo enquanto cristão é o quê? É crescer através do estudo da palavra para poder ajudar as outras pessoas nos momentos de fraqueza, das dificuldades dessa vida, né? Porque logo, logo Jesus vai voltar e o que a gente mais quer é encontrarmos com Ele e levarmos os nossos queridos juntos, né? Amém. Então, que Deus abençoe muito você, a sua família. Foi um prazer ter você aqui com a gente, nesse estudo com a palavra. Que você também possa
pedir a ajuda de Deus em meio às dificuldades, entender que pecadores todos somos, ninguém aqui é perfeito, e reconhecer, né? Estou sentindo que eu estou indo para um caminho da cobiça, eu estou cobiçando. Senhor, muda o meu coração, me perdoa, eu preciso que o Senhor me ajude a me dá um novo coração. E se a gente pedir para Ele com sinceridade, com humildade, reconhecendo as nossas limitações, Ele certamente fará grandes maravilhas na nossa vida. Mais uma vez eu pedi para você, Rosângela, para orar, para finalizar, e tenho certeza que foi uma bênção para a nossa vida e certamente para a vida das pessoas que estão nos acompanhando o estudo dessa palavra. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui, refletindo sobre este assunto tão importante, um assunto que o Senhor mesmo fez questão de colocar na Tua lei, para que nós pudéssemos realmente procurar viver de uma forma que possamos honrar e glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Pai, a sermos diferentes, a sermos pessoas altruístas, generosas, que nós possamos olhar para os outros com amor, o mesmo amor com que o Senhor olha para nós. Nos ajude, Pai. Se formos cobiçosos, se por acaso tivermos esse sentimento no nosso coração, limpa-nos disso, purifica-nos e nos ajude a sermos vencedores sobre essas tentações. Abençoa nós e a todos os que estão nos assistindo também. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desejo que Deus abençoe muito você e sua família e esperamos você no próximo Encontro com a Palavra. Até breve.